Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Estamos abrindo mais uma live. Daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos, estaremos iniciando a nossa live de reflexão. Hoje com o tema Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Uma pergunta: encontros e despedidas. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão do dia de hoje. Ontem foi o Dia de Finados, né? E hoje a gente vai trazer um pouco dessa reflexão para todos nós, analisarmos um pouco sobre esse tema. Muitas pessoas ontem foram aos cemitérios. E o que a doutrina espírita fala sobre este tema? Dia dos Finados, o Dia dos Mortos, encontros e despedidas é o tema da noite de hoje. Daqui a pouco, às 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão. Enquanto isso, eu vou colocar uma música aí para ir tocando enquanto o pessoal está entrando. Daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, nós entraremos com a nossa reflexão da noite. Boa noite para todos e boa noite para todas. Música de Helena Cristina, A Morte. A morte não existe, é uma ilusão. O que morre é o corpo. Boa noite, pessoal que já está entrando aí. O espírito não. A vida continua. Daqui a pouquinho a gente começa. Outra dimensão. Maricélia já está por aí. Boa noite, Maricélia. Vamos falar hoje sobre o Dia de Finados. Convido-te, meu amigo, faça uma reflexão na questão da morte e da vida. Não tem outra solução. Morrer e nascer de novo em busca da perfeição. Morrer e nascer de novo em busca da evolução. Abra os olhos, não se atormente. A morte é renovação, é separação necessária. A nossa civilização é separação necessária. A nossa civilização. A boa nova nos ensina a não temê-la jamais. O que deixamos é uma roupagem, nossa essência. Daqui a pouco nossa reflexão do Dia de Finados. É uma roupagem, nossa essência não se desfaz. Aqueles que a temem ainda não têm no coração as verdades do Evangelho para nossa redenção. As verdades do Evangelho para nossa redenção. A boa nova nos ensina a não temê-la jamais. O que deixamos é uma roupagem, nossa essência. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Daqui a alguns minutinhos iniciaremos a nossa reflexão Dia de Finados. É o tema de hoje. O pessoal entrando aí, daqui a pouco a gente começa com a peça inicial. É uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não. A morte não existe, é uma ilusão. O que morre é o corpo, o espírito não.
Graças a Deus e a Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todas as pessoas que estão aí já na live. Vamos aqui tirar. Hoje vamos falar sobre este tema, o pessoal que já está aí. Boa noite, Margarete de Fátima, Elaine, Maricélia, o pessoal que vai entrando daqui a pouco. Daqui a 3 minutinhos a gente vai começar a nossa live propriamente dita. Aquela pessoa que está precisando de oração, já pode ir colocando seu nome aí. Hoje é um dia de uma reflexão importante, meus amigos. Vamos falar sobre o dia de finados. Qual a concepção que nós temos sobre o dia de finados, né? Afinal de contas, o dia de finados é o dia dos mortos? Existe o dia dos mortos? E o tema de hoje vai ser justamente falar sobre isso, o dia de finados. Qual a nossa concepção, o que é que o Espiritismo fala a respeito, né? Trazer um pouco desses aprofundamentos que nós trazemos todas as terças e quintas aqui nas nossas reflexões. Vocês podem já colocando os seus comentários sobre o tema, o que é que você acha do dia dos finados. Aqui a gente não está com nenhum tipo de julgamento, dizendo que é certo, que é errado, mas analisando a questão da tradição que temos assim todos os anos, né, no dia 1º de novembro, e o que é que a história da humanidade fala sobre estas questões, não é verdade? E vamos falar sobre esse tema. O pessoal que está já por aí, já pode ir colocando suas opiniões. Espero que na noite de hoje a gente possa refletir um pouco mais sobre este tema. Certo? Vamos nos preparar neste momento. Aquela pessoa que está precisando de auxílio espiritual já pode colocar o seu nome para a prece que iremos fazer agora. Vamos fazer a prece e depois da prece iniciaremos a nossa reflexão sobre o dia de finados. Pega o seu copinho com água. Pegue o seu copinho com água, pode colocar o seu nome do lado. Leve o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos elevar a espiritualidade maior, toda a força que necessitamos. Antes de fazer a prece, já tem uma opinião aí da nossa amiga Elaine Maranhão. A cada ano essa tradição está menos intensificada. Percebo que as pessoas não cultuam mais os mortos como antes. É verdade, meu irmão, isso é verdade. Mas a gente tem todo o respeito, né, pelas tradições. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? A opinião da minha amiga Elaine Maranhão. Tudo na paz, né, minha amiga? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Neste momento, queremos pedir na abertura de nossos trabalhos a força espiritual do Mestre e amigo, que através dos benfeitores espirituais, médicos, enfermeiros, todos os espíritos das mais diversas falanges que vão ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs que necessitam do amparo, que necessitam do auxílio espiritual em todos os momentos da vida. Que neste momento a espiritualidade maior possa adentrar no ambiente familiar de cada irmão, de cada irmã. Possamos juntos estarmos conectados nessa energia de luz, nessa energia de paz, nessa energia de amor. Que neste momento a espiritualidade maior se faça presente na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Que nós possamos, na noite de hoje, pedir por todos os irmãos desencarnados, mas que continuam vivos em um outro plano. Aqueles irmãos que já desencarnaram das nossas famílias, pedimos a Deus todo o apoio, todo o amparo. Aqueles irmãos que não são nossos familiares também, pedimos a cada um dos irmãos, nós que aqui estamos, temos em nossas famílias vários irmãos que já partiram para o outro mundo.
queremos pedir por todos eles, que a espiritualidade maior ampare, ilumine, encaminhe a cada um desses irmãos nas energias sublimes do Espírito, abrindo os portais de energia para que possa expandir cada vez mais e quem sabe daqui a alguns anos, daqui a alguns tempos, nós possamos nos reencontrar, quer seja nesse plano ou em outro plano. Deus de amor, Deus de bondade, que a divina misericórdia de Deus abençoa, ilumina e traga muita luz para cada um de nós, traga muita saúde para cada um de nós. Nesta noite, que nós possamos abrir o nosso coração sempre para as energias de luz, para as energias de paz. Graças a Deus, que Deus e que Jesus ilumine a cada um de nós. Graças a Deus. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, após essa prece, cada um que colocou o seu nome aí, espero que a espiritualidade maior vá ao encontro de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs, e a gente vai começar a nossa reflexão da noite de hoje, falando sobre esse tema. Você pode já colocar a sua opinião. Nossa irmã Elaine Maranhão já colocou aí a opinião dela. Vou botar mais uma vez a opinião de Elaine, que ela disse que a cada ano essa tradição ela tem se intensificado menos, né? Ela tem percebido que as pessoas não estão mais cultuando os mortos como antes, né? Uma opinião da nossa irmã Elaine Maranhão. E hoje a gente vai falar sobre isso. Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente já vai começando aqui, lendo aí a opinião da nossa irmã. E daqui a pouco, quando o pessoal for entrando, a gente vai intensificando os nossos diálogos, nossos debates aqui, para que cada um possa colocar suas opiniões. Depois de terminarmos essa live hoje, iremos editar, colocar no YouTube e vamos disponibilizar tanto pelo Facebook como na rede, em outras redes sociais. Também passo pelo WhatsApp, quem quiser, e também eu coloco no próprio canal do YouTube Humberto da Nobre Alves. Quem ainda não conhece o canal, vá lá, pode ir lá para dar o seu joinha, inclusive dessa palestra aqui, dessa live e de outras mais. Um canal que nós trazemos algumas reflexões sobre temas espirituais e sobre temas de educação. E hoje vamos falar, como eu disse, sobre a questão do Dia dos Finados, né? Aí a pergunta que eu faço, o Dia dos Mortos, será que realmente o Dia de Finados é esse dia que a gente comemora os mortos? Será que esses mortos realmente, eles existem, né? Na verdade, a gente vai trazer um pouco mais de aprofundamento nos conhecimentos espíritas ou espiritualistas, de uma forma geral, falando sobre encontros e essas despedidas em termos de espírito que vai e espírito que volta. Essa palestra, meus irmãos, ela tem como referência um texto que eu peguei na internet, se vocês quiserem pesquisar, de Rosa Maria G. Venturini, do ano de 2009, que fez uma palestra sobre este tema aqui. Esse mesmo tema que eu achei bem interessante, por isso que eu estou trazendo o mesmo tema aqui, mas de Rosa Maria G. Venturini, no ano de 2009, esse mesmo tema, Dia de Finados. E a gente vai começar a nossa reflexão, meus irmãos, com uma passagem de um livro chamado Pegadas do Mestre, um livro escrito pelo espírito de Vinícius, na página 218. E eu vou ler para vocês, que está aqui no meu roteiro, para que a gente possa começar a nossa reflexão, certo? Que é o espírito de Vinícius, nesse livro Pegadas do Mestre, ele pega uma frase bíblica e traz para nós, para que a gente reflita sobre a questão da morte. E ele diz o seguinte: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai, anuncia o reino de Deus. Essa frase está na Bíblia, né? E a gente observa que a concepção que nós espíritos temos da morte é uma concepção diferenciada. A morte é uma ilusão, a morte, vamos dizer assim, é uma passagem. Estamos aqui nesse plano, certo? Vamos e voltamos, é como aquela música Encontros de Despedida de Milton Nascimento, que a gente está indo e a gente está voltando, certo? Em vários momentos, o nosso processo é evolutivo. E a gente, para dizer que deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e a gente precisa anunciar uma coisa mais importante, que é o reino de Deus, que é o reino da vida.
Mais importante do que falar sobre a morte é falar sobre a vida. É muito importante nós falarmos sobre a vida, sobre essa grande oportunidade que nós estamos tendo desse retorno ao plano material para darmos sequência ao nosso processo evolutivo e espiritual. Para o mundo, meus irmãos, mortos são os que despiram da carne. Para Jesus, são os que vivem nela imersos e alheios à espiritualidade. Para o nosso Mestre Jesus, os verdadeiros mortos são os mortos de espírito, que ainda não despertaram para o verdadeiro reino, que é o reino de Deus que ele veio anunciar. O próprio Jesus, ele veio e disse que venceu a morte. Ele veio e mostrou isso. O seu processo de ressurreição, que voltou ao plano espiritual e continua conosco através da sua força energética, sua força espiritual. E Jesus, ele tem essa concepção de mostrar que muitas vezes as pessoas que estão alheias à espiritualidade, a esse despertar do espírito, é que são verdadeiramente os mortos. A gente pode observar que no nosso plano que vivemos, existem muitos mortos vivos, mas vivos na matéria mesmo, que são essas pessoas que ainda não despertaram para a espiritualidade. Algum de vocês já pensou sobre isso? O que é que vocês acham? Nossa irmã Deilda já deu um like aí, Fátima Aparecida, Margarete também já deu um likezinho aí, certo? Pessoal, pode colocar suas opiniões, meus irmãos. Elaine Maranhão também já colocou. E nesse sentido, meus irmãos, o próprio Jesus, ele evidencia isso, que muitas vezes nós encontramos nesse plano aqui pessoas mortas espiritualmente, mesmo que vivas no corpo. O Espírito Vinícius, no mesmo livro que eu citei anteriormente, Pegadas na Areia, ele diz que é a morte que faz o homem pensar na vida. Desde o primeiro momento, quando nós falamos aqui de morte, nós temos uma concepção diferenciada de morte. É lógico que ninguém quer morrer por morrer. A gente sabe que nós temos medo da morte pelo medo do desconhecido, do que nós poderemos encontrar no outro lado. E muitas vezes as religiões tradicionais trazem uma concepção de morte um pouco perturbadora para as pessoas, né? Mas a morte, meus irmãos, não faz com que o homem, acima de tudo, ele tenha um olhar para a vida, a sua vida, que é necessário que ele tenha. Isso de acordo com o espírito de Vinícius, no livro Pegadas do Mestre. Deus não encartou a morte no seu programa de criação. A morte é apenas uma passagem. Deus encartou no seu programa encarnatório a vida. A morte é apenas essa passagem. É bom a gente lembrar isso. Muitas vezes nós precisamos visar que o processo da morte é uma passagem, precisa acontecer, todas as pessoas vão passar por elas. Não existe uma criatura no mundo que não deixe de passar pelo processo da morte. É um propósito que nós temos de estarmos evoluindo, de passarmos por vários estágios. Esse estágio aqui na matéria é um estágio importante, que nós precisamos ter este cuidado dessa eternidade que nos é proposta pela espiritualidade de uma forma geral. O próprio mestre, ele fala de vida eterna, né? E a gente precisa fazer a mesma coisa que foi feita por Jesus, que é triunfar sobre a morte, definitivamente, e não ter receio, e não ter medo da morte. A gente não precisa. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito medo da morte, muita dificuldade de encarar a morte, justamente pela questão do desconhecido. O que é que nós vamos encontrar do outro lado? Se tem algum irmão aí que queira colocar sua opinião, pode ficar à vontade, viu? E uma coisa interessante, meus irmãos, que os mortos, ditos mortos entre aspas, eles na verdade eles estão vivos. A gente é que acha que eles estão mortos. O dia de finados, a gente vai fazer uma análise agora de onde foi que veio. Eu não sei se os irmãos já deram uma lida sobre o assunto, acredito que alguns dos irmãos devem ter conhecimento sobre, mas o dia de finados ele teve uma origem, ele não nasceu de forma aleatória. O dia de finados não nasceu de uma época bíblica, mas é muito anterior a isso,
E a gente observa que tem uma relação histórica com o próprio processo de amadurecimento espiritual do homem, né? A gente observa que o dia de finados teve a sua origem num país antigo que não existe mais, chamado Gália. Não sei se vocês já ouviram falar. A antiga Gália, hoje, nós podemos dizer que é na atual França. Mas o dia de finados nasceu naquela região da Gália, que hoje é a França. E esse dia de finados ele acontecia no primeiro dia de novembro, nesse dia que celebravam a festa que ele chamava Festa dos Espíritos. Os franceses, os gauleses, na verdade, que era da Gália, eles acreditavam que nos bosques, nos pântanos, eram povoados por espíritos errantes que viviam nessas localidades, né? E eles justamente faziam esse trabalho de celebração na festa desses espíritos que conviviam nesses bosques, nesses pântanos, de uma forma geral. No entanto, meus irmãos, no ano de 998, o dia de finados começou a ser comemorado então nos mosteiros beneditinos. A gente dá um salto da Gália e vem para o ano 998. Nos mosteiros beneditinos, também na França, tinha-se essa comemoração do Dia dos Espíritos. E se tornou oficial no ano de 1915 pelo Papa da Igreja Católica, Bento XV. Isso aí faz parte da história, de uma pesquisa que eu fiz aqui justamente nesse artigo que eu encontrei, né, que fala sobre esse processo de surgimento do Dia dos Finados, que surgiu na França, ou na Gália Antiga, depois foi se apropriando por vários povos, inclusive lá na própria França, os monges beneditinos, que a partir desse ano aí que eu citei anteriormente, do ano de 1915, o Papa instituiu como um ano oficial do Dia de Finados. Começou então a se cultuar, né? A história, meus irmãos, registra que o culto dos mortos é uma prática muito mais antiga, como eu citei anteriormente, e ela está presente em quase todas as religiões, não é somente no cristianismo, mas em todas as religiões. Se vocês forem dar uma estudada nas religiões orientais, nas religiões africanas, vai ver que todos esses povos tinham práticas de cultuação aos mortos, aos que já se foram para o outro lado, né? Em todas as religiões a gente observa isso. Ela esteve inicialmente, o dia de finados, a celebração do culto aos mortos, ligada aos cultos agrários, como várias das festas que nós temos, como por exemplo o Natal também tem uma ligação com esses cultos provenientes do mundo, do rural, de uma forma geral. E esse culto dos mortos tem uma relação com os cultos agrários e os cultos de fertilidades, que era muito comum naquela época bem antiga, bem antes do Mestre Jesus, né? Quando se acreditava que, como as sementes, os mortos eram sepultados com vistas à ressurreição, a uma nova vida que eles teriam. O retorno à vida que deveria surgir de algo oculto e misterioso. Sempre a morte estava em volta dela a questão do oculto, do misterioso, porque muitas pessoas não tinham os conhecimentos espirituais, não sabiam muitas vezes como era no plano espiritual, e as coisas foram vindo aos poucos. Quando eu falo as coisas, eu estou falando as coisas de mensagens sobre o mundo espiritual, foram vindo aos poucos, trazendo para nós o conhecimento do que aconteceu, ou do que acontece quando nós desencarnamos, né? Se a gente retroceder um pouco no tempo, a gente vai encontrar-se então no Ocidente o registro de que a filosofia dos druidas, ainda na Gália Antiga, na atual França, né, que deu origem a novas escolas espiritualistas. Tudo veio daquela região, né? E os druidas eram grupos religiosos muito importantes que faziam cultos na natureza, né? E eles cultuavam também o sentido de infinitude da vida, que não tinha fim, mas que continuava. A morte, para eles, também era uma passagem. Além do mais, a raça gaulesa, que os druidas faziam parte, tinha conhecimento de certos mistérios do nascimento, da morte. Os gauleses, eles reverenciavam a festa dos espíritos, como eu falei anteriormente, não nos cemitérios. Ele não fazia essas festas em cemitério, como muitos de nós fazemos hoje, mas eles faziam sim, nas próprias habitações, nas casas,
das próprias pessoas, onde eles evocavam as almas dos defuntos, os ditos defuntos, né? Os desencarnados, aqueles que morreram. Era muito comum naquela época, né? Ainda antiga, né? Lá naquela região da França, antiga, na Gália, que tem esse culto aos antepassados, aos mortos. Mas se você for analisar também, se for para a África, também acontecer coisas parecidas no Polo Norte, no Polo Sul, em todos os pontos da Terra, existiam esse processo de comunicação com o plano espiritual, com os mortos, como diz o outro, né, os mortos-vivos. No livro de Emmanuel, deixa eu ver aqui, Emmanuel, de Chico Xavier, o próprio livro Emmanuel, ele diz assim: os tempos modernos nos apresentam a rememoração dos mortos segundo o resultado dessa miscigenação cultural, dessa miscigenação que traz no seu bojo as questões filosóficas, as questões religiosas, que se deu pelo caminho da história da humanidade. Isso o Espírito de Emmanuel diz claramente no seu bojo, dos seus conhecimentos espirituais, colocando que cada um faz do seu modo e trazendo as verdades relativas a cada uma das religiões, mostrando como é que se dá essa inter-relação com o plano espiritual. Emmanuel fala sobre isso. E a gente geralmente costuma dizer assim, conheço muitas pessoas que até dizem assim, ninguém sabe o que é a morte, porque ninguém veio para falar como é do outro lado. A doutrina espírita fala o contrário disso. Muitos foram os espíritos, muitas foram as mensagens que falam do plano espiritual, das pessoas que estão no outro plano. A gente vai ver daqui a pouco alguns dos livros espíritas que trazem mensagens fantásticas, mostrando que a vida continua e que eles continuam mandando notícias do mundo de lá, certo? Trazendo notícias para o plano material, o plano que nós estamos encarnados, de como é que se dá essa relação, né? E muitos médiuns têm intensificado o processo de comunicação, trazendo mensagens construtivas, mensagens sólidas, mostrando que isso é uma realidade e não é uma possibilidade. As religiões, algumas delas, no entanto, se calam diante de alguns pontos obscuros que não sabe explicar. Mas também a ciência, às vezes, também se cala, não sabe. A ciência materialista, principalmente, diz que acabou a vida, acabou tudo. E, muitas vezes, esse medo da morte, né, ele se dá justamente por desconhecimento das leis que regem a relação do espírito e da matéria. Tanto tem culpa a ciência, como tem culpa a religião, trazendo mensagem, trazendo conhecimentos que não trazem um pouco de esperança maior para as pessoas. O Evangelho de Jesus, ele trouxe como um dos grandes diferenciais isso, o vencer a morte. O próprio Jesus, ele fala isso. O Espiritismo, ele traz no seu bojo de conhecimento um traço entre união entre a religião e a ciência, porque o Espiritismo é ciência de consequências filosóficas e religiosas. E o Espiritismo veio trazer e mostrar como é que se opera essa transição do plano material com o plano espiritual. Não é verdade? Alguns dos irmãos querem fazer algum comentário sobre essa parte inicial? Até agora ninguém colocou nenhum comentário aí, mas podem colocar nos seus comentários, viu, meus irmãos? É um tema meio denso, assim, né? Mas podem colocar, a gente não está aqui como dono de verdade, mas o que é que vocês acham sobre esse assunto, né? E a gente continua a nossa reflexão mostrando que a extinção da vida orgânica do corpo material acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo. Nós estamos imersos no corpo material. Quando este espírito volta, o corpo material fica. E nós podemos dizer que o fluido perispiritual só pouco a pouco se despreende de todos os órgãos, de maneira que essa separação ela só é completa e ela só é absoluta quando não mais resta nenhum átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo material. O desprendimento total vai depender muito da relação que nós temos com o corpo espiritual, o espírito e matéria. O seu nível de desprendimento, principalmente. No livro O Céu e o Inferno,
do codificador Allan Kardec, ele traz muitas mensagens falando sobre essa questão da morte, sobre essa questão da transição do plano material, quando voltamos para o plano espiritual, e ele fala dessas sensações de como é que ocorre isso. Teve um ano até que eu fiz uma palestra no nosso lá, na instituição nosso lá do Castelo Branco, porque uma pessoa me perguntou, Humberto, morrer dói? Aí a gente falou sobre isso, sobre essa questão das dores que acontecem com as pessoas nessa passagem da morte. E no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala justamente sobre isso, né? E ele diz assim, que a sensação dolorosa da alma, ela ocorre por ocasião da morte, ela está ligada na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte, também de maior ou menor dificuldade que apresenta-se esse rompimento. Esta ligação do espírito com o corpo, ela pode ser difícil para alguns espíritos, principalmente aqueles espíritos muito apegados à matéria, que não querem de jeito nenhum deixar a matéria, eles ficam muito ligados. Neste caso, vai ser uma sensação muito dolorosa para a alma, vai ser uma dor muito maior, diferente daquele espírito que está mais desprendido, como por exemplo Chico Xavier, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, o próprio Jesus, quando ele saiu do plano material e foi para lá, foi quase que uma coisa natural e simples, não doeu nada. Olha só. E as circunstâncias que tornam o momento da partida mais ou menos doloroso depende muito justamente disso, do despreendimento das pessoas que têm dessa ligação com o corpo material, com as coisas do plano material. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele fala alguns pontos importantes para a gente refletir sobre isso. E ele diz assim, se no momento em que se extingue a vida orgânica e o desprendimento do perispírito, se ele fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, né, do material e espiritual, estiver no clímax de sua força, produz, podemos dizer, uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre o espírito, que eu falei anteriormente, sobre essa questão do desprendimento, da ligação maior ou menor da pessoa com a questão da matéria, né? Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem nenhum abalo, sem nenhuma dificuldade, como eu falei de muitos exemplos aqui, inclusive de Chico Xavier. É um exemplo bem claro, né, que a gente coloca aqui. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo físico e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça, se acabe. Ou seja, depende do desprendimento de cada um. Vocês podem observar em vários livros de Chico Xavier, ele mostra casos de espíritos tão ligados ao corpo material que eles ficam lá junto do corpo material, até dentro do cemitério, não querem sair de lá, sofrendo por anos e anos, né? Tem muitos livros de Chico que falam sobre isso. No livro ainda Céu e Inferno, na segunda parte, né, Allan Kardec, ele diz assim que tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o despreendimento do perispírito. A presteza desse despreendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, é como que você fosse dormir e acordasse em outro plano, né? Agora, para aquela pessoa que não tem desprendimento, é uma dor imensa, mas para a pessoa que já tem esse desprendimento, é como que fosse dormir e acordasse em outro plano. É um sono ligeiro, não tem agonia e desperta de forma muito suave. Isso vocês vão encontrar no livro Céu e o Inferno, por intermédio de Allan Kardec, que fala sobre isso. Os espíritos vieram falar com Allan Kardec e mostraram isso. Olha só, meus irmãos, mas como ter a certeza da vida futura? Como é que nós podemos ter a certeza do mundo de lá? Já falei anteriormente que dentro da doutrina espírita tem uma literatura vasta que mostra várias mensagens, certo?
muito sólidas, muito concretas, mostrando essa relação de conhecimentos do pessoal que já foi para o outro lado, daqui a pouco está voltando de novo. Pilatos, ele pergunta a Jesus em determinado momento: és o rei dos judeus? Aí Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Está lá na Bíblia. O mundo verdadeiro, para Jesus, é o mundo espiritual. É por isso que nós dizemos na doutrina espírita que quando nós desencarnamos, estamos voltando para o nosso lar, para a nossa pátria inicial. Nosso mundo verdadeiro não é esse. Esse aqui é um mundo apenas de experimentações, é um mundo passageiro, que muitos de nós nos apegamos a ele assim, com unhas e dentes, mas não é o nosso mundo verdadeiro. Porque o próprio Mestre Jesus disse que meu reino não é aqui. Meu reino é no outro plano, no plano espiritual. E Jesus, ele fala que a vida corpórea e a vida na matéria tem a sua importância no que diz respeito à educação do espírito, no preparo para a vida no mundo espiritual, que dá origem, então, nas várias coisas que nós fazemos aqui. Cada um de nós encarnamos e viemos aqui para o plano material com vários objetivos evolutivos, alguns nas expiações, alguns nas provações, alguns em processos de missão espiritual, mas cada um tem uma programação a ser feita, mas sabendo que nós somos espíritos eternos que estamos voltando depois para a nossa verdadeira morada, que é a morada espiritual. O espírita sério, a pessoa que tem assim, um certo conhecimento, ele crê porque compreende e compreende porque raciocina. Nós não podemos ter, vamos dizer assim, este medo absurdo. Eu acho muito complexo você ver espíritas com medo da morte, né? É natural. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas o espírita, ele precisa compreender e passar essa informação para as pessoas de que nós temos uma doutrina que mostra de forma muito clara que a morte é apenas uma passagem. Os espíritos estão aí o tempo todo nas casas espíritas mostrando isso. A doutrina dos espíritos vem desmistificar um pouco essa relação do plano material com o mundo espiritual, através da nossa mediunidade, que nós chamamos de mediunidade positiva, trazendo mensagens mostrando que caminhos nós podemos seguir, notícias do plano espiritual, notícias do lado de lá, né? Não deixa espaço nenhum para dúvidas dessa realidade que é incontestável. A doutrina espírita não deixa espaço para nenhuma dúvida. Eu digo para você que eu mesmo tenho certeza de que esse plano aqui é apenas uma passagem. Aí vocês poderiam dizer: mas Humberto, você quer morrer? No momento certo, na hora certa eu vou voltar para o plano espiritual, assim como meu pai voltou. A gente sofre, a gente chora pela ausência física, mas quando a gente vai observar que é uma coisa natural, o nosso coração vai se confortando. A gente não vai ter a presença física daqueles que gostamos, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos e assim por diante. Mas isto, meu irmão, minha irmã, é uma coisa natural, que acontece com todo mundo. No livro, na doutrina espírita, né, tem um espírito chamado Sanson, que ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, que ele faleceu no ano de 1862. E no livro dos Espíritos, Mavera Oliveira, tudo bom, Mavera? Tudo na paz? Esse espírito lá que está no livro dos Espíritos, chamado Sanson, certo? Ele é um desses espíritos que vem trazer um pouco dessas comunicações, desses conhecimentos do plano espiritual. Ele diz o seguinte, né? Foi feita uma pergunta a ele, né? Pode dizer-nos o que foi que impressionou o que viu no momento em que seus olhos se abriram para a luz? Olha só que pergunta interessante. Foi perguntado a esse espírito o que foi que impressionou ele quando ele desencarnou e ele abriu os olhos no plano espiritual. E isto está no livro, deixa eu ver se eu botei aqui, não está aqui não, mas é no livro, acho que Céu e Inferno, está no livro dos Espíritos também. É uma pergunta, provavelmente está no livro dos Espíritos, não coloquei no meu roteiro não, mas está lá. Marcos, Mavera, uma boa noite para vocês. Olha só, e o que é que o espírito de Sanson ele fala? Quando abriu os olhos, ele acordou no plano espiritual. Ele diz o seguinte: quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos meus olhos,
O espírito Samson disse que ficou como que ele tivesse ofuscado, sem poder compreender, como que ele não enxergasse direito as coisas. E ele começou a ficar lúcido, devagarinho, e não foi uma coisa que aconteceu assim, rapidamente, não, foi devagarinho. E ele diz assim, Deus, porém, me deu uma prova exuberante de sua bondade e me permitiu que recuperasse as faculdades, e foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Olha só uma coisa interessante que o Espírito Santo ele diz, quando nós desencarnamos, nós encontramos logo num primeiro momento vários espíritos chamados socorristas que vêm receber a gente, às vezes até gente da nossa própria família. Acontece bastante isso. E o Espírito Santo, ele diz que foram uma das coisas maravilhosas para ele, com a misericórdia de Deus, ele não se sentir sozinho. Quando chegou do outro lado, ele tinha pessoas lá no outro plano, que eram amigos, que vieram recebê-los no plano espiritual. Meu amigo, isso é uma coisa fantástica. Isso dá um alento tão grande. Imagine só, você desencarnar e saber que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, pode estar lá para receber você. Que isso acontece bastante, E a gente observa, meus irmãos, que a coisa que mais gosto, a gente pode dizer, que é poder partir sem ter esses planos, sem gente ter medo, porque a gente pode ir e voltar, a gente tem que acreditar nos nossos merecimentos, a gente tem que acreditar na misericórdia de Deus. Agora, pode acontecer de eu ir e voltar e ter conhecimento, por exemplo. São 3 coisas que eu posso citar aqui como elementos importantes para a gente ver essa relação que acontece do plano material com o espiritual. A reencarnação é uma realidade, mostrando que nós vamos e voltamos. A mediunidade é outra porta da gente compreender a morte, que a mediunidade, através dela, a gente tem a oportunidade de ter as comunicações espirituais e ter as percepções espirituais de que existem esses planos que eles se interconectam, plano material com o plano espiritual, das formas mais pesadas até as formas mais sutis. E também nós temos um outro campo de conhecimento que são os sonhos. Muitos de nós, quando dormimos, nós temos a possibilidade de adentrar nos planos espirituais e ter conhecimentos dos diversos planos, que o corpo ele está mais liberto através do processo de emancipação da alma. E, meu irmão, quem vive de acordo com as leis de Deus não precisa ter medo. A espiritualidade fala isso direto. E o que é que você... O pessoal não colocou nenhuma opinião ainda, depois que eu comecei a falar... O que vocês acham, meus irmãos, disso? E a espiritualidade, ela comprova para todos nós a realidade com muitos registros. Na doutrina espírita, a gente pode dizer que as obras de Allan Kardec, a obra O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, e muitas, falam sobre isso. Allan Kardec, por exemplo, no Céu e o Inferno, ele registra vários depoimentos de espíritos desencarnados, que não estão mortos, mas eles continuam vivos. Francisco Cândido Xavier, um grande médium espírita, ele confortou vários familiares com mensagens da parte desses entes queridos que se foram, e quantas pessoas procuraram Chico Xavier, e Chico Xavier trouxe mensagens desses entes que partiram para o outro lado, mensagens fortes, mensagens claras. Orlando, eu não estou lembrado aqui, um médium também de psicografia, que há uns 2 anos atrás eu fui aqui em Recife, ele traz também várias mensagens para as pessoas sobre o pessoal que foi para o plano espiritual. O Amor está entrando por aí, Luiz está entrando por aí, e eu digo para vocês, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela tem comprovações dessa realidade, que o espírito, ele não morre, o espírito, ele continua a sua jornada. Nosso irmão Valmor está dando boa noite dele aí, ó. Tudo na paz, meu irmão? Tudo na paz, né? Olha só. E a doutrina espírita, ele tem vários livros da própria codificação de Allan Kardec que fala sobre esses depoimentos. O Espírito Samson, que eu falei anteriormente, ficou impressionado, como eu disse, lá está escrito nas obras de Allan Kardec, que quando abriu os olhos, viu do outro lado irmãos recebendo ele no plano espiritual.
Chico Xavier, mesma coisa, traz vários conhecimentos sobre as pessoas que se foram das nossas famílias, né? E são as pessoas que chegam para ficar, a gente pode dizer assim, que tem vários pontos a gente analisar. Por exemplo, tem pessoas que vão e que trazem conhecimento, são as pessoas que vão e nunca trouxeram conhecimento, são as que vão, que às vezes querem voltar e às vezes têm certos receios, têm certos impedimentos, pelos próprios não merecimentos de voltarem em determinados momentos, né? E a gente pode dizer, Raul Teixeira, o espírito de Camilo, diz assim, ó, todos nós renascemos para um outro estágio de vida eterna quando desencarnamos. Ou seja, a morte é um portal para a nova vida que a gente vai ter, ou para novas vidas que a gente vai ter. É lógico que a gente só vai no momento certo. Ou, se a gente não tiver cuidado com a nossa vida, a gente pode dar a gente pode fazer coisas equivocadas e ir antes, né? Mas a gente paga o preço por tudo isso. Olha só, meu irmão. Luiz, está dando boa noite dele aí. Tudo bom, Luiz? Olha só, todos os dias a gente pode dizer que é um vai e vem de espíritos que encarnam, que espíritos que desencarnam. A vida vai se repete, é como a música que eu falei de Milton Nascimento, é como uma estação. Uns que vão, outros que voltam, são encontros, são despedidas, né? Nossa irmã Daniele está entrando por aí também. E a gente tem conhecimentos dos espíritos que dizem, meus irmãos, que os espíritos, eles têm mais medo de reencarnar do que desencarnar. Vocês sabiam disso? Tem mensagens espirituais que mostram que os espíritos têm mais medo de reencarnar do que de desencarnar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, quando vão reencarnar, eles têm medo do que tem pela frente, das suas provações, das suas expiações, das suas missões. Porque, na verdade, o desencarne, ele está terminando um ciclo que ele começou, ele volta para lá para analisar o que foi que fez de certo e errado para depois voltar de novo neste plano, que pode ser o plano material aqui da Terra ou em outros planos que ele porventura vai evoluindo, porque nós não reencarnamos somente aqui na Terra, em vários outros planos que temos energias mais sutis ou menos sutis, né? Olha só, o Conde Gilmar está por aí, tudo bom, Conde? Tudo bem. E a gente observa, meus irmãos, se nascer não é começar, o morrer não é terminar. Olha só que coisa interessante. Tem espíritos que têm mais medo de nascer do que morrer, por causa dos compromissos, dos desafios que tem durante o seu processo encarnatório. Se o nascimento tá por aqui, né? Eu sei, meu irmão, eu sei. Nosso irmão Gilmar tá aí, é verdade. Se o nascimento, meu irmão Gilmar, o Daniel e outros mais, é a encarnação da alma, a morte é a desencarnação dessa alma. Nascer e morrer serão, pois, fenômenos que se sucederão, né? Que acontece com cada um de nós. É como o dormir, a mesma coisa, né? No Espírito Vinícius, ele fala sobre isso no livro Pegadas do Mestre, que nascer não é começar e morrer não é terminar. E a gente pode dizer, meus irmãos, que assim, chegar e partir são dois lados de uma mesma viagem. O trem chega e o trem vai. São partidas, são encontros, são despedidas que nós temos. É lógico que a gente sofre um pouco, principalmente por aquelas pessoas que convivem com a gente aqui no plano, e às vezes a gente tem um amor por eles, tem apego por eles, mas a gente precisa lembrar que cada um de nós também passará por isso. Ó, Cruz das Armas tá aí, né? É verdade, aqui Jaguaribe também tá, viu? E a gente pode dizer que são os dois lados da mesma moeda, né? A ida, a volta, né? No livro dos Espíritos, na questão 320, foi feita uma pergunta aos espíritos. Allan Kardec, junto com a equipe de médios, fizeram uma pergunta aos espíritos, disseram assim: os espíritos, eles ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Olha só que pergunta interessante. Os espíritos, eles ficam sensibilizados quando a gente lembra daquelas pessoas que amaram sobre a terra.
sobre a Terra. Aí os espíritos respondem para Allan Kardec, às vezes mais do que podeis crer. Eles sentem, eles percebem, meus irmãos. Eles ficam muito sensibilizados. Se eles, às vezes, ficam felizes, essa lembrança vai aumentando, muitas vezes, a felicidade dele, dependendo do caso. E às vezes ficam infelizes, né? Mas acontece, os espíritos, eles têm essa percepção na medida que eles vão abrindo seus olhos espirituais. E a gente precisa estar cada vez mais abertos a esse plano de energia, fazendo as nossas orações pelos entes que desencarnaram, por aquelas pessoas que necessitam desse amparo espiritual. E a gente pode dizer que a hora do encontro é também da despedida. No livro Morte, Joana de Ângeles, que é o espírito psicografado por Divaldo Frank, que faz psicografia com Divaldo Frank, diz assim: todos os momentos que passam podem ser considerados como adeus. Assim, avançar para o amanhã, a gente liberta-se para alcançarmos o triunfo da imortalidade. A gente só vai adquirir a imortalidade quando nós fazemos essas passagens de planos, de níveis espirituais, e a gente tem que ter um certo desprendimento para que essa passagem não seja dolorosa. Aí, olha só, Luiz está dizendo assim, mas temos que pensar com carinho e com boa vontade. Exatamente, meu irmão. Temos que ter esse cuidado. Se nós ficarmos na energia do sofrimento, do apego, puxando eles para aqui, para esse plano, é muito pior para ele, muito pior. Olha só, a torre está presente também, ó, vamos estar dizendo aí. Torre presente também. E olha só, meus irmãos, o nosso irmão Luiz tem toda a razão. A gente precisa estar trazendo também um amparo para esses irmãos que desencarnam, assim como nós que um dia vai desencarnar e precisa desse amparo, de ser bem recebido no plano espiritual, de ter boas energias das pessoas que aqui ficam, não é verdade? A plataforma dessa estação é a vida desse lugar, como diz aquela música, é a vida desse lugar. A música de Milton Nascimento fala sobre isso. No livro de Depois da Morte, de Leon Denis, ele diz assim, digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, do materialismo que mata verdadeiramente o espírito, mata a esperança das pessoas, ou o prelúdio de castigos intermináveis, aquelas religiões que você vai para o inferno eterno, ou você vai para o céu eterno. A gente sabe que as coisas não acontecem bem dessa forma. Céu e inferno são estágios de consciência. E a gente pode estar vivendo esse céu e inferno aqui mesmo. Não precisa nem você desencarnar para você ir para o céu ou o inferno. E o espírito, aliás, Leon Denis, nesse livro, nem o espírito, ele diz que chegou a vez da esperança e da vida eterna. A doutrina espírita, o espiritualismo, ele traz isso, esse conforto para todos nós, de saber que não morremos, mas saber que estamos sempre em vida eterna, e que elas são sementes que a gente está plantando, que a gente está vivenciando, experienciando a cada vida. E o Leon Denis, ele diz assim, já viste uma borboleta de asas multicores? A borboleta do mesmo jeito, ele para se tornar uma borboleta foi um dia, uma lagarta, né? Luiz está colocando aí uma opinião, ó. Lembremos deles pelo lado positivo que demonstraram aqui no nosso lado. Isso mesmo. E Leon Denis, ele fala isso. O homem também está numa crisálida, assim como uma borboleta, que a morte decompõe e ele abre-se para a vida eterna, a vida em abundância. E a gente trouxe essa reflexão, meus irmãos, para que a gente analise um pouquinho desses conhecimentos espirituais que o Espiritismo traz, que a Umbanda traz, que o Candomblé traz, que as religiões, de uma forma geral, que o espiritualismo traz, mostrando que nós estamos apenas numa passagem. Respeitamos aqui a todas as pessoas, né? As pessoas que cultuam seus mortos. A gente sabe que o dia de finados, os mortos, eles não estão verdadeiramente mortos, mas eles estão vivos, porque está lá no cemitério, são apenas os restos mortais. Merecem respeito? Merecem sim todo o nosso respeito. As tradições, a gente não está aqui para falar mal de tradição nenhuma, mas eu posso dizer aqui para vocês que o espírito não está lá no cemitério. Podemos fazer nossas orações aqui em casa mesmo.
em tempo de pandemia, mais ainda. A gente não pode estar em aglomerações, nesses espaços que pode estar correndo certos riscos, né? Faça sua oração, meu irmão, para aquela pessoa da sua família, aquele seu amigo, aquela pessoa que necessita. Peça para os espíritos socorristas ir ao encontro desses irmãos. Se você quer o cemitério, não tem problema. A gente não está aqui para estar julgando ninguém, tá entendendo? Ninguém. É uma tradição antiga, como eu falei no início, dos antigos, que vem da Gália antiga, na França, que existiu esses cultos aos mortos, e vem até hoje. Mas a gente sabe que o espiritismo traz isso, essa noção de que ali são apenas os restos mortais. O espírito, ele continua. E daqui a pouco esse espírito está voltando de novo aqui, muitas vezes até para perto de nós. Daqui a pouco a gente que está aqui volta para lá, a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. Olha só, vamos estar colocando uma opinião aí, ó. Humberto, por mais que busquemos as respostas sobre a continuidade da vida, é sempre doloroso e difícil quando nos vemos diante da separação. Exatamente, meu irmão. Porque muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, mas aí eu digo para vocês o seguinte, nós que temos uma certa compreensão da questão espiritual, quando a gente vai analisando a doutrina espírita, vai trazendo conhecimento para a gente e vai até aliviando um pouco a nossa alma, o medo continua, mas a gente vai compreendendo em muitos casos que é um medo, dizer assim, que não é tão real, porque a realidade é o espírito que continua. Eu vou dizer para vocês assim, eu tenho compreensão de que essa passagem é uma coisa natural para todo mundo. Para mim, principalmente que eu converso com desse plano e foram para lá, é uma realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quase todos os dias eu converso com pessoas que dizem. Eu até costumo dizer, sabe assim, hoje está menos, né? Eu moro aqui em Jaguaribe, a turma de Jaguaribe está aqui também, viu? Aqui tem uma central de velório chamada Rosa de Saron, né? Quantas e quantas vezes espíritos de pessoas que estavam lá vinham aqui em casa conversar comigo, muitas vezes. Vou dizer para você, foram muitas as vezes em que espíritos vieram conversar aqui em casa comigo, vindo aqui da Rosa de Saron. Quantas e quantas vezes que eu fui num dia de finados, que era tradição quando não era espírita, né? Ia para o cemitério, no cemitério eu conversava com os espíritos que morreram, das pessoas que estavam lá, que desencarnaram, né? Quantas e quantas vezes, em velórios que eu fui, eu converso com os espíritos, muitas e muitas vezes, né? Nosso irmão Luiz está colocando outra opinião aí, não devemos atrapalhar a caminhada evolutiva de nossos irmãos que continuam no plano espiritual. É verdade. Tem uma mensagem que eu sempre falo, meus irmãos, que diz o seguinte, tem uma história que Chico Xavier conta de uma mulher que todas as semanas, todos os meses, ela ia para o cemitério, certo? E lá levava vela, ficava chorando em cima do cemitério, né? Em cima do túmulo do seu marido que tinha desencarnado. E ficava gritando. Acho que é uma história que está no livro Contos dessa e de Outra Vida, de Chico Xavier, se eu não estou enganado. Eu vou procurar ver direitinho, depois eu posso passar para vocês. Mas você conta muito essa história lá no nosso lar e diz que essa mulher chorava e ficava lá no cemitério. E o que é que acontecia? O espírito do homem que não estava lá, que estava num hospital espiritual sendo tratado, ele, através da força do pensamento da sua mulher, a viúva, era trazida do hospital para o cemitério. Quando chegava no cemitério, ficava bolando no chão e gritando sem ela ouvir, porque ela não tinha mediunidade para ver, e pedindo pelo amor de Deus para ela não fazer aquilo. Mas a força do pensamento da mulher era tão grande que puxava o marido para o cemitério. E os espíritos, certo, falam que em muitos desses casos que acontecem, o espírito rememora todo o processo de morte. No caso desse que eu estou citando aqui, que está lá no livro de Chico Xavier, diz que o espírito, ele até lembrava dos vermes roendo o corpo dele no processo de decomposição. Olha só que dor, meu. É terrível. É muito mais terrível isso para o espírito que precisa continuar a sua jornada, que estava sendo tratado no plano espiritual, e nós muitas vezes puxamos esses espíritos para aqui. Eu digo para vocês, assim, me desculpe, mas é uma falta de caridade muito grande a gente querer trazer os espíritos para aqui que já partiram.
que já seguiram a sua jornada. Quando for no momento certo, eles vão voltar. Quando for no momento certo, eles vêm se comunicar com a gente. Os espíritos que vêm se comunicar comigo no dia a dia, eu não chamo nenhum. Eles vêm à vontade deles, né? Às vezes eu estou deitado na cama, chega a bater aqui em mim, eu acordo, eu vou conversar com ele, não tenho medo mais. Já tive muito medo, hoje em dia não tenho mais medo. Espíritos dentro de cemitério vêm conversar comigo, não tenho problema nenhum. Luiz está dizendo assim, isso mesmo. A gente precisa ter essa compreensão, nós espíritas ou espiritualistas, não falo nem espírita, e espiritualistas não podem ter medo da morte, porque a morte é uma simples passagem que a gente não quer, mas a gente vai passar. Não existe uma criatura no mundo que ele não passe por esse processo. Até o Mestre Jesus, ele passou e a gente vai passar. Mas eu digo para vocês, eu tenho certeza absoluta de que a gente vai, a gente volta e a gente encontra com os nossos queridos. Eu já encontrei meu pai, já conversei com ele, minha sogra e com muitos e muitos espíritos da minha família. É uma alegria grande e nenhum deles eu chamei. Eles vieram conversar comigo. Essa é a realidade espiritual. Dia de finados temos todo o respeito pela data. Sabemos da tradição que é muito antiga, mas temos a certeza de que no dia de finados, ou em qualquer dia, o mais importante é a gente estar conectado com a energia de luz, de desprendimento do plano. E aqui estamos, que essa vida continua. Aquelas pessoas que partiram, daqui a pouco a gente vai se encontrar em espírito, não dentro de um cemitério. Essa é a realidade, né? Eu quero terminar, meus irmãos. Quem tiver alguma opinião pode colocar aí, certo? Pode colocar aí. Foi muito bom conversar sobre esse tema. Eu adoro falar sobre morte. adoro falar sobre morte. Olha, Luiz está dizendo que o telefone toca de lá para cá. É verdade. Eu nunca disquei aqui, viu, Luiz? Chamando, fulano, vem por aqui. Não. Eles é quem toca para conversar comigo. E eles, às vezes, nem tocam. Eles vêm diretamente falar comigo, assim, cara a cara. Melhor ainda. Tranquilo. Olha só, quem quiser pode colocar a sua opinião aí sobre o assunto, certo? A gente vai passar aqui com todo respeito, né? Para as pessoas que acreditam, que não acreditam. A gente vai fazer a nossa prece final. Mas antes, a gente vai passar uma música que tem a ver com o tema de hoje. Humberto, existe possibilidade de visitarmos lugares desconhecidos para ajudar pessoas que nem conhecemos? Existe sim, viu, amor? Muitas vezes, a gente principalmente quando a gente está no processo de emancipação da alma, quando dorme, você vai para planos espirituais e que realmente visita outros planos. Comigo isso acontece muito mesmo, né? Muito mesmo. E se intensifica principalmente nos dias de trabalho espiritual. Todos os dias de trabalho espiritual, quando eu chego em casa, faço minhas preces, e quando eu vou dormir, eu sou levado para trabalhar no plano espiritual, para continuar os trabalhos que eu comecei aqui no plano material. Daniel está dizendo aí, ó, muito obrigado, viu, Daniel? Gratidão para você, dizendo que adora as lives, né? Olha só, meus irmãos, eu vou fazer daqui a pouco a prece, mas eu escolhi uma música, que essa música está dentro do tema, né? O tema que nós trouxemos hoje é Dia de Finados, Dia dos Mortos, pergunta, Encontros e Despedidas. Eu escolhi uma música que é de Milton Nascimento, que é Encontros e Despedidas, que fala sobre essa palestra de hoje, que quero passar para depois eu terminar com a prece final, ok? Deixa eu botar aqui, enquanto isso vocês podem ir colocando seu nome para a prece final, certo? Daqui a pouco a gente vai... Deixa eu só procurar aqui, vou botar essa música para a gente encerrar, certo? Quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, e vou encerrar com essa música, oferecer a todos os irmãos e as irmãs. De lá diz quem fica. Me dê um abraço. Daqui a pouco faremos a nossa prece. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir
sempre plano. Encontros e despedida de Milton Nascimento, cantado por Maria Rita. Linda essa música. Quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Daqui a pouco faremos a nossa prece final. Verdade, viu, Mário? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir. Verdade, irmão, vamos com isso mesmo. Faça as minhas suas palavras. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida, é a vida desse meu lugar. É verdade, meu irmão. É verdade. Nosso irmão Valmor está pedindo prece aí para o pessoal que foram vítimas do Covid. Temos aqui todo respeito por esse pessoal que desencarnou, outros que irão desencarnar, né? Infelizmente, muitos passando por dificuldade nesse momento. Força, como diz nosso irmão de Gilmário, né? São muitos, meus irmãos, mais de 160 milhões, eu acho, 160 mil pessoas, se não estou enganado, né, nesse período, que voltaram para a pátria espiritual, né, que Deus abençoe esses irmãos, que ilumine, que receba. A todas as equipes socorristas que estão trabalhando para atender esses irmãos no plano espiritual. E a gente encerra com essa música belíssima, Os Encontros de Despedida, de Milton Nascimento, cantado por Maria Rita. Vamos fazer a nossa prece final por todos os irmãos, inclusive os irmãos desencarnados pela Covid, né? Temos aí na família nosso irmão Valmor, né? Uma pessoa que desencarnou, vamos pedir por ele, né? Como é o nome dele? Gilmar. Como é o nome do rapaz que desencarnou? Deixa eu ver se coloca aí. Vamos pedir por ele, para os irmãos espirituais auxiliar nesse momento, certo? A gente vai fazer a nossa prece. Nessa prece, pode colocar-nos aí seus nomes, que eu vou citando os nomes aqui. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Elevemos o nosso pensamento ao alto, as luzes do plano maior,
que caem sobre cada um de nós. Olha, o Flávio do Egito Souza, pronto, é esse mesmo. Orei por ele nesses dias, viu, Valmor? Nesses dias, desde quando você pediu, o Gilmário também estava colocando, sentiu muito, não foi? A gente vai pedir por eles, eu tenho certeza que está sendo bem recebido. O pai Obatalá, né? Recebeu muito bem os mestres espirituais, com certeza receberam ele muitos dos irmãos que precisam de apoio. Vamos orar nesse momento, vamos irmanar o nosso pensamento a nossos irmãos em Cristo de Deus. Pai Obatalá, ancestralidade, caboclos, pretos velhos, ciganos, todos os irmãos que estão nessa corrente energética de luz, nesse planeta de provação, de expiação, que traga para cada um de nós a energia benfeitora de luz de paz. O irmão que colocou seu copo com água, neste momento, vamos pedir a espiritualidade maior que abençoe a sua água, coloque o seu medicamento, para que você tome depois, para refazer um pouco dessa energia do seu campo vibracional. Divino Mestre Jesus, que nós possamos receber essa luz espiritual em forma de paz, de amor e de bênçãos, que as nossas famílias, Jesus, possam se abrir para a luz, que nós possamos nos abrir para a luz, que os mestres espirituais socorristas recebam todas essas criaturas nessa história de amparo, de amor, que sejam acolhidas na espiritualidade maior com muita luz, que o manto santíssimo de Maria de Nazaré seja jogado sobre cada um dos irmãos que partiram para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Que a Mãe Santíssima jogue seu manto sobre nós que aqui estamos, que nós possamos ter força para continuar essa vida nesse plano que estamos, em favor das pessoas que precisam da energia, em favor das minorias. Como diz nosso irmão Conde Gilmar, salve, assim seja, amém, saravá, aleluia, shalom, salamandé, tudo isso, meu irmão, a gente está nessa energia toda aí, desses irmãos, de todas as religiões, esse pensamento relacionado à diversidade, que nós possamos estar conectados sempre com as energias do divino, da forma como compreendemos. Que a ancestralidade traga todas as energias que necessitamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, guias e mestres espirituais, por nos auxiliar, por nos trazer o amparo e a energia que necessitamos. Graças a Deus. Graças a Jesus. Encerramos a noite de hoje falando sobre o dia de finados. O dia de finados, que é uma tradição, o dia dos mortos ou o dia dos vivos. Falamos sobre encontros, sobre as nossas despedidas, que nós possamos nos conectar à energia do divino. Uma boa noite para todos os irmãos, para todas as irmãs. E quinta-feira estaremos de volta. Nosso irmão Luiz está dando aí o seu boa noite. Muita luz para você também, viu, meu irmão? Todos os irmãos, todas as irmãs, desejo de todo o meu coração muita luz. Que nós possamos ter uma semana muito tranquila, com desafios normais, mas com muita força para lutar em favor do nosso melhoramento espiritual. Quinta-feira estaremos de volta, certo? Com muita abertura para todos os irmãos que queiram trazer as suas opiniões. Daqui a pouco eu vou editar essa live, vou jogar no YouTube e também vou jogar nas redes sociais, Facebook e também no WhatsApp. Boa noite, que Deus abençoe. Domingo, quinta-feira estaremos de volta. Muita luz e muita paz para todos nós. Bênçãos.